Quando Moisés, servo fiel do Senhor, morreu, cessou sobre Israel a voz daquele que os guiara por longos anos. Porém, a promessa que os trouxera do Egito não vacilou. Uma nova liderança foi posta sobre a Assembleia, Josué, homem de coragem e de ouvido atento à ordem divina. Assim se abriu para o povo o tempo da travessia, da prova e da terra que havia sido prometida aos seus pais. Se você vai caminhar conosco por esta narrativa, fique até o fim. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like para que mais corações sejam alcançados por esta palavra. Permaneça atento. A história que vamos recontar fala de promessas, de fé que age, de erros que custam caro e de um Deus que cumpre o que jurou. Sucedeu, pois, que o Senhor falou a Josué e lhe deu direção e coragem. Não foi uma ordem vazia, mas uma vocação que exigia fidelidade. Guiar as tribos para atravessar o Jordão, entrar na herança dada por Deus e cumprir os estatutos de santidade. Josué ouviu a ordem como ouviu Moisés, com temor reverente e determinação firme. Ao seu lado estavam os anciãos de Israel, os chefes das tribos, os sacerdotes levitas e a Arca da Aliança, sinal visível da presença do Senhor entre o povo. Quando chegaram às margens do Jordão, a estação do ano era propícia e traiçoeira. As enchentes ainda corriam pela planície, o leito do rio era cheio de tumulto e lama. Os corações vacilaram por alguns instantes, pois a memória das longas jornadas ainda pesava. Josué, porém, fez o que lhe fora mandado. Chamou os sacerdotes e ordenou que levassem a Arca da Aliança adiante do povo. Havia solene silêncio quando os sacerdotes, com os panos sagrados, puseram os ombros sob as varas e deram o primeiro passo em direção às águas. E aconteceu algo que Israel registraria por gerações. Quando os pés dos sacerdotes tocaram a água do Jordão, as correntes foram cortadas, as águas que vinham de cima e de baixo reuniram-se em montes, e o leito ficou seco. Homens e mulheres passaram pela planície como por chão firme. Os que observavam sentiam a textura da pedra sobre os pés, o cheiro misto de lama e erva molhada que então se dissipava. Havia um murmúrio contido, como se o mundo inteiro tivesse aprendido naquele instante a ouvir a voz de Deus. Josué ordenou que 12 homens, um de cada tribo, tomassem pedras do meio do leito seco e erigissem-as em Gilgal, para que fossem memória diante das crianças vindouras. Assim, lembrariam que o Senhor secara as águas do Jordão por sua mão. Gilgal tornou-se um lugar de memorial e de cerimônia. Ali foram restabelecidos os sinais que marcavam o povo de Deus. Ali se ofereceram sacrifícios, ali se renovou a esperança. Mas a terra que haviam de conquistar estava cheia de cidades muradas, reis que se uniam e povos que não entregariam seus lares sem resistência. O primeiro grande obstáculo diante de Israel foi Jericó, cidade com muralhas que se erguiam como um anel fechado. Josué recebeu instruções precisas do Senhor sobre como tratar essa cidade. Não seria pela força humana habitual, nem por estratagemas de guerra conhecidos. Seria, em certa medida, pela obediência aos sinais. Durante 6 dias, o povo marchou em silêncio ao redor das muralhas, uma vez por dia, conduzido pelos sacerdotes e pela arca, enquanto os trombetas de ramos de chifre tocavam com voz baixa e constante. No 7º dia, deram 7 voltas, e ao soarem das trombetas, a multidão clamou com voz uníssona. As pedras que formavam as muralhas, que pareciam inabaláveis, ruíram. O peso do ar parecia mudar, e o estrondo das quedas foi mais que ruído, foi testemunho da intervenção divina. Naqueles momentos houve exceção e misericórdia, conforme também a justiça atuava. Uma mulher cuja casa estava à sombra das muralhas, chamada Raabe, abrigara homens de Israel que haviam vindo para espiar a terra. Ela, em decisão de fé, os escondeu, e embora vivesse entre os habitantes de Jericó, reconheceu a mão de Deus sobre Israel. Quando os portes da cidade se abriram para o juízo, Raabe e os seus foram preservados e receberam promessa de vida por sua confiança. A história de Raabe ficou como exemplo de que mesmo do meio de inimigos pode brotar fé que salva. A queda de Jericó trouxe alívio e assombro, mas com a vitória veio também o teste da fidelidade.
Entre as ordens que o Senhor dera a Israel estava a proibição de tomar para si os despojos consagrados. Aquilo que era dado a Deus devia ser tratado como santo. No entanto, Acã, homem entre o povo, cobiçou e tomou para si um despojo proibido. O preço dessa desobediência foi medido de modo severo. Israel, que até então marchara sob a bênção, encontrou-se envergonhado diante de uma derrota inesperada. Difícil descrever o silêncio que se abateu no acampamento ao saber que o pecado estava entre eles. Josué, sentindo o peso da liderança, imolou-se não em culpa própria, mas em busca da purificação do meio. O Senhor indicou o culpado. Acã foi confrontado. Em palavra breve e trêmula, confessou seu erro. Havia escondido em sua tenda prata um manto roubado, e assim quebrara a ordem sagrada. A consequência foi a remoção do ímpio do convívio, de modo a restaurar a disposição divina para o povo. O episódio de Acã trouxe lição dura. A presença de Deus na comunidade exige santa separação dos conselhos e coisas profanas que a contaminem. Restaurada a disciplina, Israel marchou de novo sobre Ai, cidade menor em tamanho, mas não em obstinação. A primeira investida falhara por causa do pecado oculto. A segunda, em obediência e estratégia guiada pela direção divina, trouxe vitória. O nome de Ai ficou marcado, não apenas pela derrota temporária, mas pela lembrança de que a justiça corrige para que a bênção possa retornar. Enquanto as tribos avançavam, não faltaram episódios de astúcia humana que testaram a comunidade de fé. Os gibeonitas, temorosos diante da marcha de Israel, enganaram os líderes por meio de trajes e mensageiros que pareciam vir de longe. Procuraram aliança e firmaram um pacto, e Josué e os anciãos, sem consultar o Senhor, fizeram acordo com eles. Quando a verdade veio à luz, a aliança não foi desfeita, por respeito ao juramento já proferido. Os gibeonitas foram preservados da destruição, mas colocados em condição servil, a fim de ser testemunho vivo das consequências de decisões que faltam ouvir a direção divina. A narrativa das campanhas mostrava uma progressão. Às vezes o povo sabia dizer sim à ordem do Senhor e avançava. Em outras, a pressa ou a confiança nas próprias vistas traziam erro. E então veio um dos sinais mais visíveis da intervenção do Altíssimo. Quando uma das cidades próximas, Gibeão, buscou a aliança de Israel e foi ameaçada por uma confederação de reis do sul, Josué marchou para defender seus aliados. No calor da batalha, certa oração do chefe sobre o campo de combate trouxe algo extraordinário. Enquanto os homens lutavam, o Senhor estendeu a intervenção, e o sol deteve o seu curso, e a lua permaneceu. As horas estenderam-se até que Israel vencesse seus inimigos. Os combatentes lembrariam daquele dia como se o próprio tempo tivesse sido emprestado para cumprir a vontade de Deus. Em cada confronto, entre os sons das trombetas, o cheiro da fumaça e o gosto salgado do suor na língua, os levitas mantinham a arca ao centro, sinal de que a batalha era, antes de tudo, encontro com a vontade do Senhor. Durante as campanhas do sul e do norte, cidades como Hazor e outras foram julgadas, e a mão de Israel avançou segundo a ordenância recebida. Havia, contudo, sobre essas ações, o traço do caráter de Deus, justiça contra a idolatria e proteção àqueles que clamavam sob sua graça. Em meio a conquistas, os homens de fé também pediram por heranças. Caleb, cujo coração fora fiel desde os dias de espiões, recebeu das mãos de Josué e do Senhor um monte para ser habitado, testemunho de que a fidelidade se mantém por gerações. Tribos inteiras se assentaram nas porções que lhes foram atribuídas. Foram estabelecidas cidades de refúgio para oferecer abrigo àqueles que, por acidente, pudessem tirar a vida de outro. Também os levitas receberam cidades e sustento, pois sua vocação era manter o culto e a instrução da lei entre o povo. Ao final das marchas, quando a terra já muito fora tomada e os territórios demarcados, Josué reuniu as tribos em Siquém. Ali se realizou cerimônia solene de renovação da aliança. Diante das pedras erguidas, dos altares e do povo, Josué lembrou as grandes obras do Senhor e exortou a nação a escolher a quem serviriam, se aos deuses dos povos ao redor, ou ao Senhor que os tirara do Egito e lhes dera a promessa. Em voz firme e com coração pastoral, advertiu sobre a sedução das práticas estranhas e conclamou a fidelidade. Escolhei hoje a quem servireis. Muitos responderam com renovado compromisso, e as palavras de Josué passaram a ser para o povo um ponto de decisão.
O fim da história de Josué veio como término de uma era. Depois de muitos anos de liderança fiel, enfermo e cansado, ele convocou novamente os seus. Deu-lhes instruções, relembrou a lei e as obras e descansou, sendo sepultado na terra de sua herança. A geração que havia visto com seus próprios olhos a libertação e a conquista, sabia, por fim, que fora testemunha de algo grande e definitivo. Deus cumpria sua promessa. Mas esta história, embora já cumpra muitas etapas, guarda ainda detalhes de coração e de aplicação que pedem nossa atenção. O relato da conquista não é apenas crônica militar, é lição sobre obediência, memória e temor santo. Vemos que a presença de Deus caminhou com seu povo quando este ouviu e obedeceu, e que a disciplina veio quando o zelo pela santidade foi quebrado. Que lições podemos extrair para nossos dias? Primeiro, que a promessa de Deus não nos exime da responsabilidade de caminhar conforme os seus comandos. Segundo, que a infidelidade de um afeta a comunidade inteira. Terceiro, que a misericórdia pode alcançar até aqueles que vieram de fora, quando a fé se manifesta em atos de confiança. Que estas imagens nos ajudem a compreender que não há vitória que prescinda da santidade, não há bênção que suporte a ocultação do que é consagrado. O memorial das 12 pedras em Gilgal continua a nos falar: lembrai-vos do que o Senhor fez. Os passos de Josué nos convidam à coragem. A fuga de Raabe nos recorda que a fé pode nascer em lugares inesperados. O drama de Acã nos adverte quanto à cobiça que corrói. E assim, enquanto o sol já se punha sobre as planícies conquistadas e as tendas começavam a arder com o fogo do jantar, o povo recolhia-se para contar às crianças as histórias da travessia, de Jericó, de Ai e do dia em que o sol parou. Havia canções de louvor e também perguntas que pesavam no ar. Como permanecemos fiéis? Como preservamos a aliança para as gerações vindouras? Josué, em seus últimos atos públicos, não ofereceu respostas fáceis, mas deixou princípio e exemplo. Amar ao Senhor, obedecer à sua lei e não misturar-se irreverentemente com aquilo que afasta do culto verdadeiro. A narrativa seguirá, pois ainda há episódios que necessitam ser narrados com cuidado: as campanhas ao norte, a distribuição detalhada das terras, as cidades de refúgio e as advertências finais de Josué em sua velhice. Continuaremos a ouvir o eco das trombetas e a ver, nas pedras erguidas, a escrita de um povo que aprendeu a confiar ou que por vezes vacilou. A conquista foi também escola e, como toda escola, deixou seus mestres e suas lições. Sucedeu, pois, que depois que as principais cidades do sul e do vale foram conquistadas, levantou-se contra Israel uma nova confederação de reis ao norte. Havia reis grandes e poderosos, e cidades fortificadas que faziam aliança umas com as outras, e o coração do povo tremia ao ver o número de carros e de cavaleiros que se ajuntaram contra eles. Mas Josué ouviu e clamou ao Senhor, e o Senhor disse-lhe: não temas, nem te turbes por causa deles, porque amanhã, por esta mesma hora, os entregarei à tua mão. Pois eu endurecerei o coração deles, e não escaparão. Então marchou Josué com todo o seu povo, e Israel veio contra os seus inimigos. Os reis do norte saíram ao encontro dele com grande artilharia de carros e com cavalaria, e puseram emboscada nas planícies e nas serras. Mas o Senhor os entregou nas mãos de Josué. Os feridos jaziam à espada, e muitas cidades foram tomadas. E sucedeu que Josué queimou Hazor com fogo, e destruiu o rei de Hazor, e todo o povo que ali havia foi mortalmente ferido, e não deixou viver nada que respirasse, porquanto Hazor tinha sido cabeça de todas aquelas hostes. Amestrangaram eles os cavalos e queimaram os carros, e assim se consumou a palavra do Senhor dada a Josué. E as cidades que ali estavam foram tiradas, não restou de pé fortaleza que pudesse resistir. A vitória foi sobre o norte, sobre o sul, sobre o oriente e sobre o ocidente, conforme a ordem do Senhor, e o país foi aquietado de guerra. Por tudo isso, foi grande o espanto das nações habituadas a reinos e carros de ferro, e o nome de Israel cresceu entre os povos. Quando cessaram as campanhas, então Josué pôs-se a repartir a terra por sorte às tribos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E sucedeu que, começando pelo leste do Jordão, deram-se as porções aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à metade da tribo de Manassés, conforme lhes havia sido prometido.
E ali se firmaram, e edificaram cidades e cercados, e pastaram suas manadas nas campinas. A sorte do acidente foi tirada diante de Josué em Siló, perante o Senhor, e as tribos vieram, cada uma, para receber a sua herança. Aos filhos de José foi dada por porção a maior extensão de terra, pois a tribo de Efraim e a tribo de Manassés receberam como 2 braços da mesma bênção e cresceram em força e em povo. Do mesmo modo, cada tribo recebeu seus limites e suas cidades, e foram escritas as fronteiras, desde o Mar Salgado até o monte do Líbano, e desde o deserto até o litoral. Os levitas, a quem fora dada a vocação de ministrar perante o Senhor, não receberam herança por sorte como as demais tribos. Somente cidades lhes foram dadas dentro das porções das outras tribos, e campos ao redor das cidades para seu sustento e para os animais. Assim foram apontadas 48 cidades para os levitas, e em cada uma havia pastagens contíguas, segundo a ordem do Senhor. Estavam entre elas cidades de refúgio, e lugares centrais para que os levitas ensinassem a lei e servissem nos cultos do Senhor. E marcaram também as cidades de refúgio, para que o homicida não premeditado achasse ali abrigo até que se fizesse justiça diante do ancião que julgava. 3 delas foram postas do lado ocidental do Jordão: Quedes, no monte de Naftali, Siquém, no monte de Efraim, e Quiriate-Arba, que é Hebrão, no monte de Judá. E, do lado oriental, foram designadas Bezer, na campina de Ruben, Ramote, em Gileade, para os filhos de Gade, e Golã, em Bazã, para a casa de Manassés. Por estas cidades haveria caminho seguro para o que, por infortúnio, trouxera a morte a outrem, até que o contendor viesse a juízo. E assim se preservaria a ordem e se evitariam vinganças de sangue. E as ordens das fronteiras foram escritas, e as pedras de sinal foram levantadas, para que as gerações soubessem onde começava e onde acabava cada porção. Houve pleitos e consultas, houve retrabalhos nas linhas, e quando alguma herança parecia curta ou demasiado estreita, os anciãos iam e examinavam e corrigiam segundo a regra que lhes fora ordenada. Muitas cidades foram atribuídas a um povo que nelas habitou, e outras ficaram vazias até que viesse o tempo de povoá-las. Eram tempos de ajustamento e de trabalho, quando homens e mulheres pousaram casas, lavraram campos e abriram poços. As famílias tomaram posição e começaram a lançar raízes na terra que lhes fora dada. Calebe, cujo coração estivera firme entre os espiões, recebeu por herança Hebrom, montanha de sua habitação, e deu a seus filhos campos e vinhas, e transmitiu aos seus concidadãos o testemunho de que a fidelidade ao Senhor traz domínio sobre medo e sobre gigantes. E ainda se contam as façanhas de alguns varões que, por fé, tomaram cidades arduamente guardadas e cujos nomes foram gravados nas memórias das casas. Todavia, nem todas as nações foram expulsas de sua terra. Houveram povos que foram retidos nas suas porções e que viveram entre Israel como moradores sujeitos à servidão, para que servos e tributários guardassem os lavres e as cidades. Mas Josué advertiu: não consentais em casais com eles, não lhes deis filhas por esposas, nem tomeis suas filhas para vossos filhos, pois tirarão do vosso meio o zelo pelo Senhor, e vos aliará com seus ídolos. E o povo ouviu e procurou, na medida do possível, guardar-se de mistura que levasse ao erro da adoração estranha. Ao ordenar todas estas coisas, Josué estabeleceu por fim juízes e chefes nas cidades, e ordenou que a lei fosse lida ao povo por ocasião das festas e das assembleias. E assim se criou um tecido de lembrança que deveria evitar a ruína do esquecimento. Na casa de cada pai, as histórias do êxodo e da travessia do mar eram contadas. Nas portas das cidades, os anciãos repetiam as palavras da aliança, e nas festividades do Senhor se entoavam cânticos de libertação. Porém Josué, velado já em anos, não cessava de exortar o povo. Em suas últimas palavras públicas falou outra vez da fidelidade de Deus e do dever de Israel. Com voz ainda firme disse: servi ao Senhor com todo o vosso coração, guardai os estatutos e ordenanças que vos foram dados. Não vos dureis a outro Deus, nem permitais que se encontre em vossos lábios nenhum desvio. Lembrai-vos das obras grandes que o Senhor fez por nós no Egito e no deserto, e não esqueçais a sua lei. E o povo respondeu com voto sincero, jurando permanecer fiel aos mandamentos do Senhor e guardar o seu culto. Depois disso, Josué morreu e foi sepultado na terra que lhe fora concedida.
Assim findou aquele tempo de conquistas e de repartições, mas o livro dos atos do Senhor com Israel ainda não se fechava. Porque, sucedendo à sua morte, haveria provações que viriam de dentro, fraquezas do coração humano, esquecimento dos mandamentos e a atração das nações vizinhas com suas práticas. Surgiram então juízes que levantaram a voz para chamar o povo ao arrependimento, e houve repetidas voltas e reveses. Os filhos de Israel viveram em sua terra, e em alguns lugares prosperaram. Mas enquanto houvesse memória e vigilância, a aliança era mantida. E onde o zelo arrefecia, logo vinha a disciplina do Senhor, para que o povo aprendesse a temer e a voltar aos seus princípios. Assim se deu, por muitos anos, um ciclo de graça e de correção, até que as tribos viessem a exigir de novo um rei, e a história se dirigisse a novas figuras e a novos juízos. E enquanto se erguiam as tendas e se acendiam os lareiras nas vilas ainda em formação, os ensinamentos de Josué continuavam a ecoar. Que se lembrasse a nação: a terra fora dada por promessa, mas a herança se conservava por obediência. Assim terminou a era das conquistas, e começou o tempo da fidelidade ou da queda, segundo o coração de cada geração. Sucedeu, pois, que, fim do tempo das repartições e assentamentos, Israel voltou a tropeçar. Houve gerações que não lembraram as obras do Senhor, nem guardaram os seus estatutos, e o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Assim foram os dias em que se levantaram tribulações sobre a nação, e os inimigos vieram de fora, e a mão do Senhor alongou-se para corrigir Israel. E levantou o Senhor opressores sobre eles, e os filhos de Israel foram entregues por anos a diversas mãos. Então clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu. Levantou juízes que os livrassem, pelos quais lhes foi concedida a paz por algum tempo. Eram estes homens e mulheres de coragem, a quem Deus suscitou conforme a necessidade da nação, e por meio deles vieram livramentos e juízo. Otniel, servo de Israel, foi o primeiro a levantar-se. Ele era irmão de Calebe, e pela sua mão Israel foi libertado do jugo de Shouzan-Rissatam, rei da Mesopotâmia. E houve repouso na terra 40 anos, e Otniel morreu e foi sepultado entre o seu povo. Sucedeu, depois, que o povo tornou a fazer o mal, e Eglon, rei de Moabe, prevaleceu sobre Israel e o sujeitou com duras tributações. Mas então se levantou Eude, homem canhoto, da tribo de Benjamim. Preparou-se e, com ardil e coragem, feriu o rei Eglon, e o povo de Israel se alçou contra os moabitas. Por obra de Eude, Israel teve descanso por cerca de 80 anos, e cessaram os gemidos do povo. E sucedendo a isto, vieram outras opressões: os quenezeus, os amonitas, os filisteus e grupos de gentes do lado oriental. Em meio às aflições surgiram juízes que, por vontade do Senhor, recolocaram a paz por algum tempo. Entre eles estava Débora, profetisa e juíza, que se assentava debaixo da palmeira e julgava o povo. A ela buscavam as tribos, e ouvindo a palavra do Senhor, ela chamou a Baraque, filho de Abinoão, e disse-lhe: Vai, reúne as tuas tropas ao monte Tabor, porque entregarei ao teu poder Sísera, comandante das hostes de Jabim, por mão de Israel. Baraque tremia, e pediu que Débora o acompanhasse, e ela, por temor e pela glória do Senhor, foi com ele. E travou-se a peleja junto ao ribeiro Querite, e o Senhor entregou Sísera nas mãos de Israel. A espada de Jael, mulher de Seber, consumou a vitória quando ela abriu a tenda e fez cair sobre aquele comandante. A canção de Débora e de Baraque ergueu louvores ao Senhor por aquelas outras façanhas, e Israel teve repouso por 40 anos. Depois, quando o povo novamente se desviou, o Senhor permitiu que os midianitas e seus aliados oprimir-lhes fossem, e fizeram esterilidade nos campos e recolhimento dos frutos. Então se levantou Gideon, da tribo de Manassés, homem de pouca fama entre seu povo. O anjo do Senhor apareceu-lhe e chamou-o a livrar Israel, dizendo: O Senhor é contigo, ó valente guerreiro. Gideão, porém, duvidou e pediu sinais, e pôs o Senhor o velo sobre a eira, e o orvalho veio só sobre o velo, e Deus confirmou-lhe a vocação. Gideão reuniu homens, mas o Senhor disse: São muitos, porque se eu der a Midian as suas mãos no pensamento de Israel, se gloriarão os filhos de Israel, dizendo: Minha mão me livrou.
Encolheram-se os que ficavam, e por fim, conforme a vontade do Senhor, permaneceram somente 300 homens. De noite, com tochas e urnas quebradas, cercaram o arraial inimigo, e pela confusão que Deus pôs entre os midianitas, fugiu o inimigo, e o pequeno exército de Gideão prevaleceu. Israel teve paz por 40 anos, e Gideão governou em juízo. Não faltaram, contudo, juízos de caráter duro e estrito. Jefté, homem das colinas e expulsado de sua casa, tornou-se chefe de guerra quando os amonitas vieram pelejar com Israel. Jefté fez voto precipitadamente perante o Senhor, oferecendo, se concedida lhe fosse a vitória, aquilo que primeiro saísse de sua casa ao recebê-lo. Vieram os de sua casa sobre ele com alegria, e a filha única saiu ao encontro dele com danças. Assim se cumpriu o voto. E grande foi a dor entre os que presenciaram, pois a filha ficou sem marido e consagrada. E com isso, o feito de Jefté tornou-se memória de juízo e amargura. E levantou-se também Sansão, da tribo de Dan, nazireu desde o ventre materno, destinado a começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Sua força era sobrenatural, e com ela rompia cadeias, derrubava portões e feria os poderosos. Mas Sansão havia de errar em sua vida por amor de mulheres estrangeiras. E Delila, mulher de sentimentos velados, descobriu o segredo de sua força e, por trapaça, fez que lhe cortassem os cabelos. Os filisteus o prenderam e, humilhado, feriram-lhe os olhos. Contudo, ao final de seus dias, numa última súplica, Sansão inclinou a casa onde se assentavam os príncipes filisteus e fez cair suas colunas. E muitos inimigos pereceram com ele. E assim morreu Sansão, e com ele caiu um de seus carcereiros. E houve outros juízes por toda a terra, Elias algum, Abdon, Elon e outros, cujas ações se registram como sinais de livramento e de correção. Por vezes deu Deus vitória por cavaleiros e por varões, por vezes por estrangeiros que se tornaram instrumentos de seu juízo. E sempre, quando o povo se lembrava e voltava, o Senhor ouvia e trazia a salvação. Mas, ao passo que alguns juízes levantavam paz temporária, o coração de Israel se tornava cada vez mais fraco. As imagens e os ídolos multiplicaram-se nas casas. Os trabalhos de cada qual tornaram-se desculpa para esquecimento da aliança, e em muitos lugares cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Outras aflições públicas e privadas sucederam, e abomináveis costumes trouxeram contenda entre as tribos. Sucedeu então que em casa de um homem levita houve um desacerto, e ao homem faltou uma concubina. E por causa de crime grotesco e de vingança, ergueu-se uma contenda entre as tribos que levou quase à destruição de uma das famílias de Israel. Foi tamanha a violência e a ruína que as tribos se juntaram em armas, e a nação quase se consumiu. Depois, entre tantas calamidades, ergueu-se grande clamor: dai-nos um rei que nos governe como todas as nações têm. Os anciãos vinham e assentavam-se à porta da cidade e ponderavam. O desejo por um chefe permanente nasceu do temor e da necessidade de unidade, mas também da ambição humana que queria figurar perante os povos vizinhos. E o povo aproximou-se do profeta Samuel, que subia em idade e em fama, por ter sido julgado e ouvido pelo Senhor desde sua mocidade. Os anciãos disseram a Samuel: faze-nos um rei, para que nos julgue, como todas as nações ao redor têm rei. Samuel, entristecido, orou ao Senhor, e o Senhor respondeu que aquilo não era rejeição a Samuel, mas rejeição a Deus, que havia de ser rei sobre Israel. E o Senhor disse a Samuel que ouvisse a voz do povo, mas que o advertisse acerca do que lhes haveria de vir, porque o rei tomaria os filhos, os conduziria em carros e os tornaria suas tropas. Tomaria das lavouras e dos campos e dos melhoramentos e os faria seus servos. E por fim, o povo se tornaria tributo à autoridade. E Samuel multiplicou as palavras diante do povo, mas eles insistiram, dizendo: não, daremos a nós um rei que nos governe, e seja como as nações. E pelo parecer do Senhor, Samuel chamou o povo à presença do Senhor no templo, e o Senhor ordenou que lhes fosse dado aquilo que pediam. Assim, fez-se voto e escolha, e o Senhor, em seu estranho modo de julgar e permitir, pôs o seu desígnio em movimento, para que se cumprissem os anúncios de juízo e também as promessas de redenção que tinham de passar por provação. E quando Samuel voltou a si e ouviu o conselho do Senhor, trouxe palavra ao povo e começou a buscar entre as tribos um homem que viesse a ser rei.
Porém o Senhor ainda guardava nos recessos de sua providência aquele que seria lembrado como pastor segundo o seu coração. E a história de Israel, que começara com travessias e promessas, caminhava agora para o tempo dos reis, com todas as suas esperanças e perigos. Assim, a nação entrou numa nova etapa, em que o zelo só seria mantido por resistir às seduções do poder e lembrar diariamente a aliança que o Senhor estabelecera com seus pais. E aconteceu que, nos dias em que Samuel envelhecia, o Senhor falou ao profeta dizendo: "Atende ao desejo deste povo, e dá-lhes rei." Samuel ouviu a palavra e fez conforme o Senhor determinara. Havia em Benjamim um homem de nome Quis, cujo filho Saul era de boa estatura e formoso à vista. Entre os filhos de Israel não havia outro que se igualasse a ele em aparência. Saul percorria as terras procurando as jumentas do seu pai, e quando cessaram as buscas, seus servos lhe disseram: "Há um homem de Deus nesta cidade, é homem de palavra, vá ter com ele, que talvez lhe dê notícias das jumentas." Assim, Saul se apresentou a Samuel, e, vendo-o, disse Samuel: "Este é certamente o homem de quem falei, este governará sobre o meu povo." Samuel tomou consigo a jumenta e conduziu Saul. E naquela hora, o Espírito do Senhor revestiu a Saul, e veio sobre ele transformação de ânimo. Então, Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu a Saul no meio de seus irmãos, e disse: "O Senhor te ungiu por príncipe sobre a sua herança." Depois que Samuel pronunciou essas coisas, o Senhor confirmou a Saul sinais que aconteceriam, e Samuel falou ao povo no templo acerca do que haveria de seguir, e o temor do Senhor caiu sobre todos. Saul, começando a reinar, tomou-se líder e convocou o povo, e quando os amonitas atacaram, Saul reuniu o povo e fez sair em batalha. E o Senhor estava com Saul, e as vitórias vieram, e quando os filisteus se levantaram no futuro contra Israel, Saul buscou coragem e obteve clientes que o seguiam. A sua fama subiu, e o povo se alegrou por ter rei sobre si. Contudo, Saul não guardou inteiramente o coração submisso ao Senhor, e nelas começavam-se a ver falhas que dariam lugar a perdas. Sucedeu depois que veio palavra do Senhor a Samuel, dizendo: "Ouvi a voz do que tenho em meu coração. Poupa a vida de Agag, rei de Amaleque, e destrói tudo quanto pertence a ele. Não peques por desobediência." Samuel enviou mensageiros, e Saul trouxe de Agag o cativo, e reteve o melhor do gado e do despojo, dizendo: "Guardarei para oferecer holocausto ao Senhor e para os sacerdotes." Mas o Senhor disse a Samuel: "E ouviu-se o pranto do meu juízo. Por que obedeceste à voz do povo e não à minha?" Então Samuel foi ter com Saul, e Saul respondeu a Samuel: "Bendito sejas, cumpri a ordem do Senhor, e trouxe a ti o rei de Amaleque." Porém Samuel, erguendo a voz, disse a Saul: "Por que, pois, não obedeceste à voz do Senhor? Aquele que é pequeno em teu juízo, que é grande aos olhos do Senhor. O Senhor te teria estabelecido rei sobre Israel para sempre, se tivesses guardado a palavra. Mas agora o Senhor te rejeitou, e, se não te arrependeres e mudares de caminho, a tua casa será rejeitada." Saul, ouvindo estas palavras, tornou-se amargurado, e disse: "Pequei, transgredi a ordem, porém peço-te que eu vá e me arrependa." Mas Samuel firme disse: "Não tornarei contigo, pois o Senhor se retirou." E, levantando-se Samuel, foi-se e deixou a Saul. Ainda assim, Saul clamou ao Senhor por meio de sacrifícios e consultas, e tentou firmar sua coroa. Mas a presença do Senhor já se retirara de sobre ele, e sobre Saul veio um espírito angustioso, e os seus dias mexiam-se entre conselho e perturbação. Muito tempo passou, e a voz do Senhor se fez ouvir novamente, agora não para confirmar Saul, mas para qualificar outro homem para a tarefa que a nação aguardava. Havia em Belém um homem de nome Jessé. Da família de Jessé havia sido contado entre os homens de Israel. Jessé gerara 7 filhos. Samuel foi a Belém, e o Senhor falou-lhe: "Não olhes para a sua aparência nem para a sua grande estatura, porque rejeitei ao mundo o que parece aos olhos, pois o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para a face, mas o Senhor olha para o coração." Samuel chamou Jessé e os seus filhos, e um a um passaram diante do profeta. E por fim, quando os mais velhos passaram, restava o menor, que apacentava as ovelhas. Samuel disse: "Trazei-o." Trouxeram a Davi, e quando viu, o Senhor disse: "Levanta-te, unge-o, este é." Samuel tomou o vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Davi,
e o Espírito do Senhor veio sobre ele desde aquele dia adiante. Davi era pastor das ovelhas de seu pai, e do seu trabalho no campo aprendeu coragem e prudência. Tinha ele a lira na mão, com que apaziguava o seu próprio espírito e a alma dos que o ouviam. Quando Saul, atormentado por espírito mau, procurava consolo, disseram-lhe: há em teu serviço um moço que toca com lira. Quando o espírito te aflige, ele te tocará, e tu ficarás bem. Trouxeram, pois, Davi à presença de Saul, e, tocando a lira, aliviava a aflição de Saul. Assim, Davi entrou a serviço do rei, e o rei o amou muito, e fez dele seu escudeiro. Vivia então entre os filisteus um grande homem de guerra, chamando-se Golias, de Gate. Tinha ele lança e couraça de bronze, e cada dia, 2 vezes, vinha à frente do exército filisteu e desafiava as fileiras de Israel, dizendo: escolhei-me homem, e pelejai contra mim. Puseram-se assim, diante do vale, olhos e corações de ambos os lados, e o terror apoderou-se dos filhos de Israel, pois ninguém respondia ao desafio. E, por muitos dias, Golias afrontou Israel e blasfemou contra as hostes do Deus vivo. Davi, sendo ainda moço, trouxe mantimentos a seus irmãos que serviam no exército, e ouvindo o desafio de Golias, assombraram-se os filhos de Israel e fugiram. Davi, porém, ouvira as afrontas ao nome do Senhor e perguntou: quem é este filisteu incensador das fileiras do Deus vivo, para que haja tal afronta? E os homens disseram-lhe: quem te pôs aqui? Só és ungido de Deus, mas és ainda moço. Então Davi disse: não se desanime ninguém por causa desse homem. Há quem confia no seu rosto. O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também da sua mão. Tomou Davi sua funda e 5 pedras lisas do ribeiro, e, caminhando ao encontro de Golias, disse: tu vens a mim com espada, e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos, e todo mundo saberá que há Deus em Israel. Golias, vendo o rapaz, zombou e falou contra ele. Mas Davi lançou a pedra com sua funda, e a pedra atingiu a testa do filisteu. E, caindo ele de bruços, Davi correu, tomou a espada de Golias e lhe feriu, e o filisteu morreu. Assim caíram os filisteus, e fugiram, e as palavras de Davi espalharam-se por toda a terra, e ele foi levado perante Saul como herói. A sua fama cresceu, e as mulheres cantaram nas ruas dizendo: Saul feriu milhares, e Davi dezenas de milhares. Estas palavras trouxeram zelo no coração de Saul, que, inconstante, olhou para o jovem com pressentimento de desdém e ciúme. O espírito de Saul tornou-se outra vez inquieto, e o orgulho e a suspeita o consumiam. Davi prosperava em tudo quanto empreendia, e o povo o seguia. Então Saul tentou lançar mão de Davi. Muitas vezes lançou a lança contra ele, e vendo que o povo inclinava-se para Davi, Saul passou a temê-lo como rival. A amizade de Davi, Jonatas, filho de Saul, porém, era pura e forte. Jonatas amou David como a própria alma, e fez com ele aliança, e protegeu-o. Quando as maquinações de Saul cresceram e a sua ira buscou tirar a vida de David, este fugiu da presença do rei e tornou-se errante. Foi para a cidade de Nobe, e depois a Gate, e por fim a Ziclag. Esteve entre os filisteus por algum tempo, serviu ao rei Aques e habitou entre estranhos, cuidando de salvar a própria vida e a de sua família. Enquanto isso, Saul, perseguindo insensatamente, fez cair sobre si e sobre sua casa juízo e desgraça, e muitos erraram por causa de seu medo. Sucedeu também que, em alguns lugares, o Senhor avançou a mão sobre Saul de modo terrível, e, por fim, diante de uma batalha com os filisteus, no monte Gilboa, o exército de Israel foi vencido. Saul e seus filhos foram feridos, morto estava Jonatas, e Saul ferido de morte. Sabendo que seria tomado pelos inimigos, pediu seu escudeiro que o matasse, para evitar a desonra de cair vivo em mãos do inimigo. Vendo ele que estava vencido, lançou-se sobre a própria espada e assim expirou. O povo de Israel, ao saber da queda do rei, lamentou com grande pranto. E os filisteus trouxeram os corpos e os puseram nas paredes de sua cidade. Contudo, a honra do rei foi restituída por meninos de Jabes, que vieram e tomaram os corpos, queimaram-nos e os sepultaram. Desta maneira, cessou a casa de Saul e subiu lamento por toda a terra.
Em Hebrão, porém, levantaram as tribos de Judá e ungiram ali a David por rei sobre a casa de Judá. O povo de Jerusalém, por diferentes motivos, uniu-se a ele, e após algum tempo, todo Israel veio a reconhecer o seu governo. David subiu então a Hebrom, reinou 7 anos e meio, e depois foi ungido rei sobre todo Israel. Estabeleceu sua morada em Jerusalém, fez cessar as facções e reuniu o reino sob sua liderança. O Senhor foi com David em todos os seus caminhos, e ele, como pastor e guerreiro, estendeu os limites de Israel, vingando o seu povo e tomando as fortalezas dos inimigos. Trouxe consigo as arcas e as relíquias, e introduziu a arca do Senhor em Jerusalém com cânticos e música, e a cidade tornou-se centro de adoração e de justiça. David desejava edificar casa para o Senhor, porém o Senhor falou-lhe que não seria ele o que edificaria o templo definitivo, mas que de sua casa sairia um descendente, cujo reino seria estabelecido para sempre. Em seus dias, David foi homem segundo o coração do Senhor em muitos aspectos, mas houve em sua vida também transgressão grave. Vendo uma mulher que se banhava, chamada Batseba, esposa de Urias, e seduzido pela paixão, enviou por ela e cometeu adultério. Quando soube que ela estava grávida, tramou para ocultar o pecado e, ordenando que Urias fosse posto na frente da batalha, fez com que este morresse. Assim tomou Davi a mulher por esposa, mas o Senhor olhou para o que estava escondido e enviou o profeta Natã a confrontá-lo. Natã veio a Davi e contou-lhe uma parábola de um homem rico que, tendo muitas ovelhas, tomou a única que era de um pobre. E Davi, enfurecido, disse que o homem merecia a morte. Então Natã disse: Tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Por que desprezaste a minha palavra e fizeste isto? Por isso, a espada não se apartará de tua casa, e calamidade surgirá entre teus filhos. Davi, ao ouvir isto, arrependeu-se e pranteou diante do Senhor e confessou o seu pecado. E o Senhor perdoou-lhe a culpa em parte. Porém, as consequências do seu ato vieram sobre a casa de Davi, segundo a palavra do profeta. Daqueles dias sobrevieram lutas e dores na família real. Revoltaram-se filhos contra o pai, e uma das rebeliões mais dolorosas foi a de Absalão, que se levantou e tomou a cidade. Por algum tempo, o rei fugiu de sua própria casa, e o coração de Davi foi dilacerado. Absalão, entretanto, foi finalmente vencido nas planícies do Jordão e morreu em batalha. E ao saber da morte do filho, Davi pranteou amargamente, dizendo: Meu filho Absalão, meu filho, ó, se eu morresse por ti! Assim foram mistos o pranto e o consolo no reinado de Davi. Por fim, com esforços e compromissos, encontrou-se o caminho para a paz. Davi consolidou o reino e providenciou para que, após sua morte, a casa de Israel tivesse sucessor firme. Antes de entregar o cetro, convocou anciãos e guerrilheiros e deu-lhes instruções quanto ao futuro do reino. E quando seus dias se aproximavam do fim, o Senhor reafirmou que de sua casa brotaria um filho, cujo nome seria notado para sempre. E assim veio a surgir a promessa de que, da linhagem de Davi, haveria continuidade e esperança. A história dos reis prosseguia, e com ela as provações de Israel. A glória e a queda, a fidelidade e a infidelidade alternavam-se como nuvens no céu. Mas, ainda assim, a promessa lançada sobre Davi permaneceria, como sinal de misericórdia e de aliança, uma luz que atravessaria gerações, e pelo seu ramo viria consolação e juízo, redenção e governo segundo o coração do Senhor. Assim caminhou a nação, aprendendo por caminhos ásperos que o verdadeiro rei é aquele cuja fidelidade firma o povo na aliança com Deus. E sucedeu que do veio de Davi saiu Salomão, homem sábio e rico, cujo governo trouxe paz e alargamento do reino. E Salomão edificou casa ao Senhor em Jerusalém, conforme o desejo de seu pai, e houve grande alegria entre os filhos de Israel. O templo foi erguido com pedras lavradas e cedros importados, o altar foi preparado e as ofertas foram apresentadas com cânticos e sacrifícios. A glória daquele templo enchia a cidade, e povos de todas as partes vinham ouvir a sabedoria de Salomão e ver as obras de suas mãos.
Mas acontecia também que o coração do rei foi gradualmente inclinado a outros deuses pelos afetos de suas mulheres estrangeiras, e a ira do Senhor se acendeu contra a parte de sua casa. Quando Salomão morreu, houve contendas por causa do trono, e o reino se dividiu em dois: o reino do norte, que ficou conhecido por Israel, e o reino do sul, que se chamou Judá. Assim foram rompidas as uniões que Davi, com tanto esforço, houvera reunido. Nos dias que se seguiram, houve em cada reino reis que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, e houve reis que se desviaram. Em Israel, multiplicaram-se altares estranhos e imagens, e, por isso, o Senhor enviou profetas para chamar o povo ao arrependimento. Eram homens de palavra dura e fogo no lábio, que denunciavam a injustiça, a idolatria e a opressão. Entre esses, levantaram-se varões que enfrentaram reis e multidões, pregando que o pecado traria juízo e que a misericórdia do Senhor exigia verdadeira conversão. Por fim, a impiedade e a infidelidade do povo trouxeram desfecho amargo. O reino do norte foi arrebatado de seu lugar, Samaria foi tomada e os filhos de Israel foram dispersos entre nações. Este feito foi instrumento da justiça do Senhor e, ao mesmo tempo, prelúdio de misericórdia para os que haveriam de clamar. Judá, por sua vez, resistiu mais tempo. Houve entre seus reis alguns que buscaram ao Senhor e o encontraram, e outros que se entregaram às práticas dos povos vizinhos. E veio o dia em que o Senhor permitiu que Nabucodonosor, rei da Babilônia, vencesse Jerusalém. A cidade foi sitiada, o templo foi quebrantado, e muitos foram levados à terra estrangeira em cativeiro. Assim foi cumprida a disciplina sobre a casa de Judá. Sobreveio o lamento e a dor, e grandes prantos subiram como sons de trombeta entre os exilados. Todavia, mesmo na dispersão, a promessa feita a Davi não foi esquecida. Entre os que partiram havia profetas que falavam de restauração, havia meninos e velhos que conservavam as histórias da aliança e esperavam por um dia em que o Senhor trouxesse de novo consolação ao seu povo. Ao cabo de tempos, o Senhor moveu o coração de reis estrangeiros, e voltaram alguns remanescentes à sua terra. Os muros de Jerusalém foram reedificados por esforçados obreiros, e o altar foi novamente levantado. Sacerdotes e levitas ministraram, e a lei de Deus foi lida diante do povo. Assim se renovaram cultos e purificação, e a cidade, embora reduzida em poder e glória, tornou-se sinal de esperança para os que aguardavam a consumação das promessas. E não cessaram os profetas de testemunhar que da casa de Davi viria aquele cujo reinado seria de justiça e paz, e que, mesmo quando os dias trouxeram correção e distração, a aliança permanecia como semente no chão, pronta a brotar. Por isso, os corações fiéis guardavam memória de Davi e de seus salmos. Em noites de exílio, cantavam sobre o cedro e sobre a cidade prometida, e a lembrança tornava-se fogo que aquecia a espera. Assim seguiu a história de Israel e de Judá. Ciclos de fidelidade e de queda, juízo e restauração, pranto e cântico. E a promessa lançada sobre Davi ficou como anel de esperança, atravessando gerações, anunciando que um dia o rei justo haveria de firmar o povo na aliança eterna. E enquanto o mundo caminhava, surgiam vozes que lembravam aos homens que toda a espera deveria estar ancorada na fidelidade do Senhor, que não se aparta de sua palavra nem de seu juramento.